Paz e graça aos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Convido os irmãos. Marcos, capítulo 1, os versículos de 29 a 31. Marcos, capítulo 1, os versículos de 29 a 31. Como nós sempre fazemos, no domingo da ceia, as crianças vão ficar conosco e elas só estarão no domingo pela manhã, só estarão saindo na hora que a gente dividir as classes, só após os avisos, a guarda, todo o comando para a gente sair junto para as classes. Marcos capítulo 1, dos versículos 29 a 31. Ainda há lugares aqui pela frente, lugares aqui. Vou pedir aos diáconos, por favor, possam orientar os irmãos, todos, para que possam se assentar. Nos diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 1, os versículos de 29 a 31, está projetado aí. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos curvar a nossa fronte. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por podermos abrir a Tua palavra e podermos receber a direção do Senhor para as nossas vidas, através da Tua palavra. Nós louvamos pela existência da Tua igreja, pelas sociedades e ministérios, pela bênção do Senhor agindo através destas sociedades e ministérios. E te louvamos pela bênção de podermos servir ao Senhor, através de sociedades e ministérios, porque assim estamos servindo ao Senhor através da Tua igreja. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção neste momento, que também por Tua graça e misericórdia o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua palavra, a guardarmos ela no nosso coração, e ó Deus, que ela possa produzir o fruto segundo a Tua vontade, que o Senhor nos dirija e nos abençoe em tudo. É o que nós oramos e pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém, sim. Amém. Meus irmãos, nós lemos um texto que, segundo Marcos, fazendo alguns registros, depois do batismo de Jesus, da tentação dele no deserto, de voltar para a região da Galileia, vocacionar, chamar discípulos para estarem com ele, curar um endemoniado em Cafarnaum. Marcos, então, registra um episódio em que Jesus foi, como diz a Bíblia, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André, e Jesus vai junto com eles, porque Jesus tomou conhecimento que a sogra de Simão, e aqui é Simão Pedro, a sogra de Pedro, ela estava acamada com febre. E a Bíblia diz que logo lhe falaram a respeito dela, e então eles foram para lá, e então, aproximando-se Jesus dela, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Mas o texto não para aqui. O texto diz, passando ela a, o quê? Servi-los. Ela não foi só curada, mas a Bíblia diz que ela passou a servir ao Senhor Jesus e aos discípulos que estavam com ele. Eu quero trazer esse texto, inicialmente, nesta manhã, quando estamos também para celebrar a ceia do Senhor. Que maior serviço, que maior amor, como Jesus Cristo disse, do que dar a vida pelos seus amigos. O grande amor do Senhor. E por amigos pecadores, imerecedores de tão grande sacrifício. Esta mulher que foi curada, sogra de Pedro, é esta mulher que, depois de curada desta febre, e hoje, de certa forma, é tão bom que, com o avanço tecnológico, nós tenhamos medicamentos
que podem nos ajudar a diminuir e até parar, até certo ponto, a febre. Mas você já viu que alguém então para e diz assim: a febre não está cedendo. E se forem pais preocupados com a criança, aí é que, como se diz no popular, o bicho pega. Você vê pai e mãe desesperados. Olha, a febre não está cedendo, não está cedendo. E os pais vão se angustiando, preocupados que a febre não está cedendo. Veja, com todo o avanço tecnológico, com tudo que nós temos, imagina naquela época, uma mulher que está com febre, acamada, e agora, fazer o quê? O que é que já se tinha tentado? E aí Jesus vai com os discípulos, toma ela pela mão e a febre a deixa. Jesus a cura. E ela então passa a servi-los. Ontem nós tivemos um culto de gratidão a Deus pelos 140 anos da SAF, da Confederação Nacional de SAF. Para quem não conhece, a SAF é uma sociedade da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Um trabalho direcionado para mulheres a partir dos 18 anos, para mulheres. E ontem foi a comemoração dos 140 anos da SAF nacional, em todo o território brasileiro. Muito significativo que tenha sido feito no Seminário Presbiteriano do Norte, que este ano completou 125 anos de existência. Mas a nossa SAF nacional, 140 anos, é preciso olhar para a história e ver, assim como a sogra de Pedro serviu a Jesus e aos seus discípulos, como a SAF tem servido ao Senhor, como esta sociedade tem servido ao Senhor através do trabalho feminino e não só restrito ao trabalho feminino. As primeiras mulheres presbiterianas que atuaram no nosso país foram as esposas dos missionários, os primeiros missionários que aqui chegaram. As esposas dos missionários pioneiros. Nem sempre elas estavam totalmente dedicadas ao trabalho de educação cristã, ao trabalho de evangelização, muitas vezes com muitas tarefas. E pense que esta sociedade, Simonton chegou na época do Império, em 1859, a República de 1889. Simonton chegou, então, 30 anos antes de ser proclamada a República. E então Simonton chega em 1859. E as mulheres começam, então, o trabalho através das mulheres, dos missionários que para aqui vieram para o país, para evangelizar o nosso país. Com muitas lutas de cuidar da sua família e, ao mesmo tempo, apoiar esse trabalho missionário. Mas essas mulheres dos missionários eram consideradas como também missionárias pelas juntas missionárias norte-americanas, presbiterianas, que enviaram esses missionários. E dentre elas nós temos a Susan Carolina Port Smith. Ela foi esposa do reverendo John Rockwell Smith, que começou a primeira igreja presbiteriana do Recife, aqui. E ela não só foi esposa dele, mas ela foi também a primeira presidente do que na época foi chamada de Associação Evangélica de Senhoras. As mulheres estavam preocupadas em organizar o trabalho para alcançar mulheres. E não só alcançar mulheres, mas para servir a igreja. As mulheres queriam servir a igreja do Senhor Jesus. E era a primeira igreja presbiteriana aqui no Recife, que tomou o nome inicialmente de Igreja Presbiteriana do Recife. Igreja Presbiteriana do Recife. Ela foi organizada há 146 anos. Há 146 anos, a Igreja Presbiteriana do Recife. Logo depois, 6 anos depois, foi organizada, então, esta Associação Evangélica de Senhoras, que depois deu origem à Sociedade Auxiliadora Feminina. E ela foi organizada no dia 11 de novembro
de 1884. 1884. 1878 foi organizada a primeira igreja presbiteriana do Recife. E depois, então, a nossa SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. Foi a primeira em todo o Brasil, aqui no Recife, em Pernambuco. Então, ontem foi uma celebração muito significativa, de agradecermos a Deus por 140 anos. Às vezes a gente escuta algumas gracinhas de alguns seminaristas no seminário, em aula ou alguma coisa assim, e eu passei a jogar pesado, a cortar isso. A dizer aos seminaristas, quando você fala contra uma sociedade da igreja, não esqueça, você está falando contra a igreja. Que você precisa entender que a sociedade da igreja é um ministério da igreja. Nós tínhamos a antiga União de Mocidade Presbiteriana, aqui depois se tornou Ministério Jovem da Encruzilhada, depois Ponto 5. Quando você fala de um ministério, você está falando contra a igreja. A UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes e tantos outros ministérios da igreja. E os seminaristas gostam quando eles ganham presentinhos, os mimos da SAF. Aí eu brinco com eles e digo, agora gostaram, não é? Agora gostaram. Mas a SAF não faz só isso. Essas mulheres trabalharam muito e continuam trabalhando. Continuam trabalhando. 25 anos após a chegada de Simonton e 6 anos após a organização da Igreja Presbiteriana do Recife, surgiu então a SAF, para servir ao Senhor como ministério da igreja, como uma sociedade da igreja. E ministério é, no sentido da palavra bíblica, é uma equipe de serviço para servir, de fato, ao Senhor e à igreja do Senhor. A Igreja Presbiteriana do Recife, nos idos dos anos 50, ela teve um racha por conta de ter surgido no Brasil um movimento fundamentalista, e aí a que era, então, Igreja Presbiteriana do Recife, ela passou, então, a ser, com esse racha, então, passou a ser a primeira Igreja Presbiteriana do Recife, e o grupo, então, dissidente fundou a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Recife, que permaneceu com o nome Igreja Presbiteriana do Recife. E aí não mudou a razão social, e aí, então, a parte que ficou fiel à Igreja Presbiteriana do Brasil tomou o nome de Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Onde foi muito significativo termos as duas SAFs, porque a Igreja Fundamentalista, a Igreja Presbiteriana do Recife, do Kaiser Mariano, talvez você conheça, depois, então, pelos anos 80, ali, finalzinho dos anos 80, houve um movimento de retorno das igrejas fundamentalistas para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Retornaram a maior parte das igrejas, retornaram ao trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas por que eu estou colocando tudo isso? Amanhã a SAF, de fato, amanhã a data de comemoração. Aproveitaram ontem, dia de sábado, para conseguir juntar as igrejas lá no seminário, e foi uma festa muito grande, muito bonita, e louvado seja Deus por isso. Pelo trabalho dessas mulheres no nosso país, e a gente não faz ideia da dimensão e da grandeza desse trabalho para a glória de Deus. A sogra de Pedro serviu ao Senhor, mas não só a sogra de Pedro. Se você abrir em Mateus, capítulo 27, Mateus, capítulo 27, versículos 56, 55 e 56. Mateus 27, versículos 55 e 56, naquela cena da crucificação, olha o que Mateus registra a respeito das mulheres. Mateus 27, 55 e 56 nos diz a palavra: estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham, presta atenção aí, seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem, Entre elas, versículo 56, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher
de Zebedeu. A Bíblia diz que essas mulheres estavam ali observando ao Senhor delas, ao Mestre, ao Salvador delas, crucificado, observando de longe, no meio da multidão. E a Bíblia, então, enfatiza isso. Eram as que vinham seguindo a Jesus, desde a Galileia, e aí diz o objetivo. Por que elas estavam seguindo a Jesus? Para o servirem. Elas tinham o objetivo de servir ao seu Senhor e Mestre, ao Senhor Jesus Cristo. Vejo isso na SAF, como vejo também nos outros ministérios e sociedades da igreja, como deve ser isso visto nos nossos corações. Seguirmos ao Senhor Jesus para servirmos ao Senhor. Essas mulheres estavam de longe, observando o Senhor crucificado. E aí Mateus faz questão de registrar que elas estavam seguindo a Jesus desde a Galileia, desde o início de todas as coisas, desde que elas creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e elas o seguiram para o servirem. Há uma outra expressão de Lucas, aí no caso, não mais Mateus, mas Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, também uma expressão muito significativa. Lucas, capítulo 8, dos versículos de 1 a 3. Lucas 8, versículos de 1 a 3. Lucas faz um relato dessas mulheres que serviram ao Senhor, de algumas delas. E a Bíblia então diz, Lucas 8, de 1 a 3, aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Quais delas? Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. É muito significativo que Lucas, médico, muito detalhista como médico, tenha registrado que os 12 estavam com ele, com Jesus. Mas isso já era normal, os 12 apóstolos caminharem com ele. Mas aí, então, Lucas faz um registro. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E aí, então, Lucas registra Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Jesus libertou Maria Madalena da opressão de 7 demônios. Dá para ter uma ideia da dimensão do amor e da gratidão de Maria Madalena, tomada por 7 demônios, mas agora liberta pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, alguém de destaque. Joana, Susana e muitas outras. E aí Lucas então faz um registro. As quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Essas mulheres usavam bens que elas tinham para apoiar o ministério do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Essas mulheres, como nesses vários relatos, elas se tornaram e se tornam exemplo para as nossas vidas. E, novamente, eu quero terminar louvando a Deus pela existência da nossa SAF. E nós precisamos valorizar e apoiar. Há toda uma história de 140 anos de serviço ao Senhor. 140 anos de serviço ao Senhor. Há uma departamental da SAF que se reúne, se você não puder vir o dia de sábado, na quinta-feira à noite, as filhas de Sara, é uma departamental da SAF. Nós não temos um ministério de mulheres na igreja, nós não temos isso, nós temos a SAF. O Ministério de Mulheres na Igreja Presbiteriana do Brasil é a SAF, é a Sociedade Auxiliadora Feminina.
E nós precisamos alcançar outras mulheres. Há muitas mulheres precisando da mensagem do Evangelho. E nós devemos, e a SAF deve continuar sendo bênção, o que tem sido a nossa SAF nacional e local também, com uma história. Se você não leu, está à sua disposição. Se você não tem o livro dos 80 anos aqui da igreja, a igreja fez 90 anos neste ano, está comemorando aí. Mas se você não leu, está disponível lá no site da igreja, sobre a história da SAF, da nossa SAF aqui local. Ontem nós ouvimos de um dos componentes da Agência Presbiteriana de Missão Transcultural, a PMT, que a SAF é hoje, na Igreja Presbiteriana do Brasil, a maior parceira da Agência Presbiteriana Missionária Transcultural. A SAF é hoje a maior parceira no sustento de missionários. Nós temos o Natal Missionário, tivemos recentemente um culto aqui na igreja, no final ali de outubro, né? Tivemos o Natal Missionário, em que a SAF faz toda uma mobilização de ofertas para ajudar os nossos missionários, para abençoar a família dos nossos missionários. A SAF ora de madrugada, e não está restrito só às mulheres, homens, qualquer um, e não só são idosos, jovens, qualquer um. Você pode orar da meia-noite até 1h30 da manhã, das 4 até as 5h30, 6 horas da manhã. Tem muita oração, tem louvor e tem pregação da palavra. Já estive por algumas vezes pregando, e na época só tinha esse 4 às 5h30 da manhã. Então, para você organizar tudo, 3 horas da manhã tinha que estar, eu não tenho toque, não sou estressado, tal, pronto. 3 horas da manhã, despertadorzinho tocando. Acho que teve uma vez que eu disse, filha, hoje eu não vou dormir com você não, você fica aí, eu vou para o outro quarto, né? As meninas não estão mais, já de muitos anos, eu vou para não acordar você no meio da madrugada. Mas que coisa boa ver aquelas irmãs orando. Os motivos de oração ali, orando pelas igrejas no Brasil, pelas igrejas fora, pelos missionários, pelos ministérios, tantos e tantos, por motivos de doença, de trabalho, pelos pastores, pelos conselhos das igrejas, pelas juntas diaconais. Tal. Então, a SAF, ela ora, trabalho, né, chamado, SAF, ora de madrugada. O projeto ANA, projeto de oração pelos filhos. Existe o projeto Débora, que não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas que é apoiado também, e muitos presbiterianos estão envolvidos com o projeto Débora, do pastor Jeremias Pereira, Ana Maria, quando era viva, ele ficou viúva, um câncer violentíssimo, pastor Marcelo Gualberto, esses 3 iniciaram da Mocidade para Cristo, esses 3 iniciaram esse trabalho do projeto Débora, de oração pelos filhos. Mas a Igreja Presbiteriana, através da SAF, tem o projeto ANA, Mães Orando, Deus, o quê? Eita, foi fraco. Mães Orando, Deus agindo. As mulheres aí que acompanham o projeto ANA, que oram pelos nossos filhos. Quantos e quantos aqui foram e são filhos secretos de oração? Aquele trabalho do filho secreto de oração, não é? Onde trocavam bilhetinhos, filho e mãe, e aí então tinha uma data para descobrir quem era a sua mãe de oração, a mãe secreta de oração ali. Ainda hoje eu encontro irmãs que chegam e dizem assim, pastor, o senhor está todo dia nas minhas orações. Eu sou uma das suas mães de oração, de muitos anos, e eu agradeço a Deus por isso. A SAF abençoa desta forma e através de vários outros trabalhos. A SAF abençoa toda a igreja. Na construção desse templo, na caminhada dessa igreja ao longo desses 90 anos, o quanto a SAF abençoou esta igreja e continua abençoando. Tantos trabalhos para levantar recursos para a construção do templo, do prédio, a SAF envolvida, como os outros ministérios. E a gente precisa ter essa alegria com cada ministério da igreja. Essas mulheres na Bíblia, como nós lemos, elas tinham a consciência que elas estavam servindo ao seu Senhor e Mestre. Assim como a nossa SAF hoje
tenham a consciência de que estão servindo ao Senhor e Mestre. E elas receberão do Senhor a recompensa, os galardões. E nós devemos aprender uns com os outros, e nesse momento, aprendermos com Asaf e nos alegrarmos. Por isso que quando eu disse que às vezes jogo um pouco pesado com os seminaristas, é porque eles estão sendo, a visão está sendo formada de igreja, de pastoreio, de cuidado, para que eles não tenham preferências de ministérios, de sociedades, não. Nós precisamos entender que nós somos um corpo, e todos os membros, eles são importantes. Quando um sofre, todos sofrem com ele. Quando um deles é honrado, todos são honrados com ele. Não é isso que diz lá o texto? Não. Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, que quando um deles é honrado, todos se regozijam, todos se alegram, que aquele dali recebeu aquela honra. E isso é sinal de maturidade. É sinal que a gente não está competindo, que a gente está entendendo o que é corpo de Cristo. Quando um deles é honrado, todos se regozijam, todos se alegram que um deles ali foi honrado. Hoje a SAF comemorando 140 anos. Amanhã outro ministério, outra sociedade da igreja. Ontem a Rede Globo esteve aqui, durante a semana fizeram contato conosco, e eu querendo entender qual era o propósito e qual era o esquema, né? Fizeram contato com a Evânia, depois entraram em contato conosco. Eu estava achando que queriam pegar vários grupos da igreja. Eu disse, não, é o seguinte, é o dia do evangélico. Então nós estamos indo em várias denominações, e cada denominação a gente está pegando um grupo. E aí a gente queria um grupo da igreja presbiteriana, a gente queria que fosse um grupo de jovens. Eu digo, sem problema, vamos passar o contato do pastor Luizinho, do conselheiro PH, do presidente dos jovens Gabriel. Ontem eles estavam aqui. Se Deus permitir, dia 30, você poderá acompanhar o trabalho de várias igrejas, várias denominações, vários grupos, não é, que foram filmados, um grupo de cada igreja, mais ou menos. E aí eles queriam, eles falaram, a gente já ouviu falar muito no meio presbiteriano do trabalho dos jovens e tal, e aí a gente escolheu a igreja aí de vocês, a gente queria saber como é, queria filmar um pouco os jovens aí na igreja tal. Então espero que, como a gente estava lá no trabalho da SAF, acredito que tenha sido uma bênção. Então, quando um deles é honrado, todos se regozijam, todos se alegram por causa disso. E a gente louva, porque o nosso desejo, a gente louva a Deus, porque o nosso desejo é que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Sirvamos ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.